Olá, na aula de hoje vamos dar alguns exemplos de títulos atraentes para o seu conteúdo digital. Bem-vindos à Educaline. A primeira dica é: use as palavras corretas. Mesmo que você tenha se preparado de forma meticulosa para um primeiro encontro, o que inclui pesquisar sobre a pessoa com quem você vai interagir e selecionar cuidadosamente a sua melhor vestimenta, um equívoco na forma como você saúda pode prejudicar todo o seu esforço. Considere a possibilidade de usar uma saudação muito informal, como "E aí, amigo?", em uma situação formal, como uma entrevista de emprego, ou optar por um cumprimento excessivamente formal, como "Boa noite, senhor", ao se encontrar com alguém de sua idade. Tais erros podem destruir a primeira impressão que você deseja causar e, assim, diminuir o valor do tempo e do esforço dedicados para a sua preparação. Quando você se encontra com uma pessoa pela primeira vez, é comum sentir curiosidades sobre como será a conversa inicial. Normalmente, o tópico de abertura da conversa é algo que se pode antecipar. Ela geralmente começa com uma introdução rápida, seguida de alguma pergunta relacionada ao local ou à situação em que ambos se encontram, progredindo até que um assunto de interesse comum seja identificado. Contudo, a forma como as palavras são escolhidas e usadas pode ser essencial, influenciando de forma significativa o interesse de uma das partes na continuação da conversa. A elaboração de um título, o raciocínio é bem parecido. O tópico abordado pode ser de grande interesse para o público agora. No entanto, se a sua apresentação não for eficaz, pode resultar na perda do interesse do leitor em continuar a sua leitura. Isso acontece quando o assunto é atraente, mas a maneira como é introduzido não consegue envolver o leitor de forma adequada. Por isso, a pesquisa de palavras-chave é muito importante neste processo. Então, torna-se necessário descobrir quais são os termos mais procurados que estão relacionados ao tema abordado, assegurando que o título atraia a atenção do leitor e, mais importante, incentive o clique no artigo. Assim, para garantir que o leitor se interesse desde o início, a escolha cuidadosa das palavras no título é fundamental. Vamos apresentar aqui alguns tipos de títulos para utilizar que podem agradar muito ao usuário. Um título direto é caracterizado pela apresentação direta e sem rodeios das informações. É semelhante a se apresentar a alguém dizendo o seu nome, profissão e endereço antes mesmo de um cumprimento. Embora possa não ser particularmente criativo, este tipo de título pode ser bastante eficaz em certos tipos de negócios. No cenário digital, onde existe uma abundância de informações e uma ampla gama de escolhas, essa abordagem direta pode ser bem-sucedida. Por outro lado, o título indireto é amplamente utilizado no contexto empresarial, especialmente em anúncios, links patrocinados, banners e outdoors. Exemplos incluem frases como "essa oportunidade é só para você" ou "essa promoção vale somente para as próximas 2 horas". Este tipo de título busca criar um senso de urgência ou exclusividade, sem revelar exatamente muitos detalhes sobre o conteúdo. Contudo, é importante notar que no marketing do conteúdo, raramente se adota o mesmo formato utilizado na mídia paga, principalmente porque esse estilo frequentemente não considera o uso de palavras-chave. Um título que seja noticioso tem as suas raízes no jornalismo e sua principal característica é a ênfase na novidade. As informações recentes e atuais tendem a engajar de forma significativa e gerar bastante repercussão nas redes sociais, tornando-se ideais para o compartilhamento. Ao apresentar algo novo, as probabilidades de capturar a atenção do público aumentam de forma considerável. Geralmente, esses títulos incluem palavras que destacam a sua originalidade e relevância no contexto atual. O título empático é um conceito que deve ser aplicado ao longo de todo o texto, não apenas no título. Envolve a habilidade de se colocar na posição da persona, entendendo assim os seus desafios e dilemas. Ao se criar um título empático, é essencial pensar
como o seu potencial cliente. Esse tipo de título pode criar um senso de identificação no usuário, despertando nele a necessidade irresistível de clicar no link, especialmente se ele perceber que o conteúdo aborda problemas com os quais ele próprio se depara no seu dia a dia. Já o título cauteloso é, como sugere o nome, uma abordagem que alerta sobre o que evitar. Geralmente, esse tipo de título acompanha conteúdos em formato de lista, destinados a prevenir erros frequentemente cometidos pela persona. Esses títulos são eficazes para aguçar a curiosidade e promover um senso de urgência. Ao se ler um título cauteloso, o usuário pode se perguntar: será que estou cometendo algum erro? Bem, considerando que qualquer estratégia de marketing visa minimizar falhas, é muito provável que o usuário se sinta compelido a consumir o conteúdo para descobrir possíveis erros a serem evitados. Hoje ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.